noite. Como eu chorei aqui na outra. Boa tarde. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Hoje eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade que as pessoas falam muito, mas não conhecem muito bem. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Consolador, aquele que nos permite, graças a ele, termos acesso ao Pai, a Cristo e aquilo que a gente diz aqui em casa sobre a comunhão. Mas vamos ao texto. O texto que eu vou usar está em João 13, deixa eu ver aqui, 13. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci onde eu marquei. Não, 14. João capítulo 14? 14. Versículo. Do 10 ao 15. É o 14, porque eu não conheço. João 14, versículo 10 ao 15. Diz assim: não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, para que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das minhas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que esta, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedisse alguma coisa em meu nome eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. 16. E rogarei ao Pai, e eles vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É com esse Consolador, é através dessa pessoa que Deus enviou, o Espírito Santo, que nós podemos ter acesso a Deus. Mas a gente vê muito falando sobre Deus. A gente tem muitas igrejas falando de Deus. Nós temos muitas pessoas falando sobre Deus, mas poucos o conhecem. Eu estava falando recentemente lá em casa sobre que você conhecer a Deus é parecido com uma pessoa, você conhece uma pessoa famosa. Por exemplo, o cara é amigo do Neymar. O cara que é amigo do Neymar, por exemplo, o cara famoso, se ele for amigo do Neymar e o Neymar faz parte da vida dele, ele nunca vai falar que é amigo do Neymar, porque Neymar faz parte da vida dele. Mas se ele conhece o Neymar, ele pode dar para tirar vantagem. Eu conheço o Neymar. Isso também acontece com Deus. Se você conhece Deus e você tem Ele como Pai da sua vida, você não vai usar Ele para tirar vantagem. Mas se você apenas o conhece, mas Ele não vai para a vida, você vai usar Ele para ganhar vantagem. Você vê por aí, ó, quantas pessoas tiram a vantagem tiram vantagem com Deus? Muitas. E o que isso acontece? Um efeito bem ruim, porque as pessoas começam a descrer em Deus. Deus, ele se manifesta, só que a presença de Deus é muito mais do que a gente vai na igreja. A gente vai na igreja não para conhecer a presença de Deus, mas para poder passar um pouco do nosso amor. Mas as manifestações de Deus não vão acontecer na igreja. Ah, mas fulano foi curar na igreja, fulano fez na igreja. Sim, mas as manifestações de Deus não acontecem na igreja. O que você está me dizendo? Está me dizendo que Deus ele é muito mais físico do que eu penso? Sim. Então quer dizer que Deus ele pode manifestar anjos ou alguma coisa assim? Sim. E isso só vai acontecer nunca na igreja. Sempre vai acontecer em locais que Deus escolhe. Por quê? Porque Jesus Cristo trouxe o Consolador para esse propósito. Qual o propósito? Estar convosco até os últimos dias. Estar convosco é fazer companhia. E Ele tem desejo de se manifestar pessoalmente a cada um de nós. Mas tudo foi distorcido. Tudo foi trocado. Você vê, as palavras de Jesus é tudo isso. Eu quero estar convosco. Até a Santa Ceia, se você reparar, a Santa Ceia, fazer memória dele, é como se estivesse se alimentando com a gente, que Deus está lá no céu. É como se estivesse jantando conosco. Era tipo isso. Então, onde você quer chegar? Deus deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai nos ensinar.
Ele mesmo vai nos ensinar o que a gente tem que fazer. Às vezes, nós temos uma dúvida, a gente quer pegar na Bíblia, quer pegar uma dúvida. Não que isso esteja errado. Mas se você pegar na Bíblia, alguma dúvida que você tem, e não tiver o Espírito Santo, se você não conhecer o Espírito Santo, você vai dar a volta e uma vez você vai até errar. Por quê? Porque você está tentando aprender com um homem ou com outra pessoa, mas não com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa real. Jesus Cristo é real. Eu sempre falo isso. Jesus Cristo, ele é uma pessoa de carne e osso. E ele foi para o céu de carne e osso. Se você acha que Deus é uma fumaça ou um ser que você tem, sei lá, um ser de imaginação, você está por fora. Tanto como Jesus Cristo é de carne e osso, tanto que o sangue dele foi derramado em terra para nos dar essa oportunidade, assim também como o inferno também é real. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero falar sobre o Espírito Santo e sobre o que eu sempre falo aqui, sobre a comunhão. O que é a comunhão? A comunhão é quando você abre o seu coração, entende quem é esse Jesus da Bíblia, que ele fala conosco abertamente. Porque você está dizendo que Deus abre o céu e fala contigo pessoalmente? Sim. Antigamente, o véu, quando o véu rasgou, não sei se vocês sabem, que na igreja ela tinha um Santo dos Santos, uma área que tinha que fazer um monte de rituais para o sacerdote ter acesso direto a Deus. Mas Deus rasgou o véu. Ele trouxe a graça que permite nós termos comunhão com Deus pessoalmente. Então você quer dizer então que ele pode ou enviar anjos ou falar diretamente? Pode, mas isso não vai acontecer assim. Você precisa entender. Uma vez um garoto falou para mim que eu preciso fazer para Deus falar comigo, não sei o que, não, meu irmão. Falei para ele, não adianta, não existe macete. É Deus que opta. Se ele decidir falar contigo, ele vai falar contigo. Se ele não decidir, não adianta você ficar implorando. Por quê? Porque Deus é uma pessoa. Então, guarda os mandamentos. Você ama, como diz aqui, se você ama a Deus, guarda os mandamentos. Uma coisa interessante na instrução de Jesus, que fala sobre o Pai, que o Pai deu poder para ele e que o Pai é glorificado, mas Deus, ele não é glorificado, ele assim, porque ele é um Deus que gosta de se alegre. Eu entendo ele de ser glorificado, é que ele se torna feliz quando as pessoas entendem quem ele é. Deus nos criou para sermos amigos dele. Mas eu sou um pecador. Uma vez um primo meu ficou falando assim para mim, que não é o Vinícius, antes que pergunte, não é o Vinícius, ficou falando que já está indo para o inferno e tal, e ele conhecia um pouco da vida dele com Deus que eu tinha. Aí eu falei para ele, cara, no céu, se for eu e tu subir, vai ter uma festa 99 vezes maior com a tua entrada do que a minha. Até eu fiz o cara rir com isso, mas eu vi que ele se ligou, mas por quê? Porque Deus, ele ama mais o arrependido. O servo que tá sem fazer as vontades dele é servo, mas o arrependido, ele entende. Olha as besteiras que eu fiz. Esse Deus é mais maravilhoso do que eu pensava. Então, por isso que Deus tem aquele carinho. Mas, para chegar ao Espírito Santo, como é que eu faço? O Espírito Santo, ele também trabalha como servo de Deus. Quando você procura Jesus, como você fez, você foi procurar Jesus e querer ter comunhão com Ele, foi o Espírito Santo que foi levando tudo. E como é que o Espírito Santo faz? Há muitas maneiras. Não tem como dizer como ele faz. Para cada pessoa ele dá um jeito. Ele é uma pessoa, mas ele vai aproximando. Só que o problema, você vai se aproximando de Jesus, quando você vai se aproximando de Jesus, você vai começar a entender certas coisas, o mundo espiritual, como eu falava. Quando você mais tiver experiências com Deus, mais próximo do diabo você vai ficar, porque os demônios agem no invisível e tal. Mas eu estava lembrando recentemente de uma moça que morou lá em casa, era amiga nossa. Ela não tinha nenhuma vida com Deus. Ela nunca teve vida com Deus, mas sempre foi simpatizante. E ela foi lá, morar um tempo lá na casa lá dos doidos lá.
Só que uma coisa interessante é que como a presença de Deus estava lá, ela começou automaticamente ver as coisas que eu não sabia que existiam. Tem uma vez que ela chegou pra mim e falou, falou assim pra mim e falou assim, cara, eu acho que eu tô ficando maluca, mano. Pô, por quê? Acho que eu tô ficando meio doida, porque eu tô vendo um monte de luz, mano, na casa, assim. Porque isso lá em casa era comum isso aí. Por quê? Por que Deus faz isso? Para mostrar que Ele é presente. E para mostrar que Ele está conosco. Uma coisa que eu aprendi com Deus. Quando você começa a conhecer Ele e ter intimidade com Ele, e ver quem Ele é, Ele vai te mostrar sempre que Ele está próximo. Sempre. Que nessa pessoa que ficou com medo. Caramba, uma vez, um homem lá dentro de casa, lembra? Um homem lá dentro de casa, que viu que a gente era normal, desceu um anjo assim. Por quê? Deus estava presente. E Deus continua presente. Só que uma coisa interessante é que Ele decide tudo. A gente decide nada. Eu sei, como eu falei, eu fui curado, meus pulmões, Nessa época tinha todo esse negócio, todo esse aparato. Deus fazendo um monte de coisa, Deus nunca me curava. Ou seja, tem um tempo certo. Às vezes você quer uma cura, Deus sabe o momento certo. Por quê? Mas está escrito aqui, ó, em tudo que pedir meu nome, eu farei para que o Pai se glorifique no Filho. E se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Essa é a parte principal que eu quero que vocês entendam. Se pedir uma coisa em meu nome, eu farei. Quem nunca já pediu? Quem foi a pessoa que nunca pediu alguma coisa para Deus e não vem na hora, precisa de uma cura? Deus cura essa pessoa e a cura não vem na hora. Todo mundo. Todo mundo. Mas eu preciso ter dons cura, não. Você precisa ter comunhão com Deus. Quando você tem a comunhão com Deus, você vai entender a vontade dele. Uma vez eu fui num Lan House, né? Não tinha computador ainda. E estava conversando com uma menina assim, aleatória que conheci lá. A menina era crente e tal. Aí ela falou pra mim, poxa, a minha irmã, com 8 anos, que tem uma luvinha, vai ter que arrancar o rim, um negócio assim. E papapá, e uns negócios assim que eu não entendo direito, só que a criança tinha que arrancar o rim, por criança, aí que vai fazer uma cirurgia, tô triste e tal. Aí eu senti a vontade de Deus. Eu senti assim, ó, eu vou curar a irmã dela. Aí o que eu fiz? Falei pra ela, você crê que se eu e você orar essa noite, amanhã ela vai acordar curada? Aí eu penso assim, fala que sim, eu creio. Então vamos orar, eu e você, e amanhã ela vai acordar curada. Por quê? Eu entendi a vontade dele. Eu entendi que ele botou toda a situação para ter como, sei lá, uma coisa para poder curar aquela criança. Eu não orei, não. Falei, tá bom, amanhã vai estar curada. Aí o que aconteceu? No outro dia, fui falar com a pessoa foi lá no médico lá, o médico estranhou, o médico não estava acreditando o que está acontecendo, botou uma semana de observação, né? E depois de uma semana a menina foi curada na coisa que tinha que arrancar. Aí eu fiquei pensando, cara, olha só que lindo, cara. Imagina essa pessoa, glória a Deus, Deus curou a minha irmã. Deus curou a minha irmã. Ou seja, não tem. Então o que você quer dizer com isso? Quer dizer que o Evangelho, por mais que as pessoas às vezes se vê como um profeta, ou se vê como um homem de Deus, coisa assim, só existe um homem de Deus, Jesus Cristo. E quando nós sabemos a vontade dele, as coisas acontecem. Não é nossa vontade. A gente que quer curar aquela pessoa, eu vou orar aqui, que não sei o que, papá. Meu irmão, ele diz que darão dom de curar. Você pôr a mão nos enfermos, os curarão. Isso é uma maneira dele ser bonzinho com a gente. Nós nunca teremos esse poder de curar os enfermos. Nós fazemos isso para que possa mostrar para o mundo que ele é real. Mas só quando ele decidir. Sim. Quando ele decidir que aquela pessoa vai se curar naquele dia, você pode ser objeto. Mas você nunca, você nunca vai, esse poder nunca vai ser seu. Eu sempre falo isso. O homem de Deus, que é Jesus Cristo, ele vai fazer isso.
Então a gente tem que ser paciente e entender a vontade dele. Hoje em dia, eu podia chegar e falar assim, fui eu olhei a pessoa e tal, eu nem olhei. Mas tipo o que eu quero dizer, que mesmo se eu orasse, não fui eu. Mas isso não acontece com muita gente da igreja. Por quê? Falta o Espírito Santo. Se Deus faz parte da sua vida, se Ele faz parte da sua vida, mas eu não tinha experiência com Deus ainda. Mas não interessa, Deus faz parte da vida. Eu sempre falo isso e nunca vou deixar de repetir. Deus bate a porta do seu coração. Ele quer entrar dentro do seu coração. Vai ficar dentro do seu coração, é contigo. Como diz o Apocalipse, ele bate a porta do seu coração. É só você abrir a porta do seu coração. E você vai entender quem Ele é. Eu entendi há muito tempo quem Ele é. A única coisa que eu não entendia, que eu até foi recente, eu entendi que vim para dar vida e vida abundância. Eu não entendia isso. Hoje eu entendo. Tanto que eu estou até abusando já. Tanta saúde que eu tenho, cara. Eu nunca tive tão saudável em toda a minha vida, mano. Eu estou mais saudável quando eu era mais novo, mano. Estou sem camisa agora, estou aí no frio, eu ando descalço. Não podia falar nada disso, não. Eu estou feliz, mano. Então, para encerrar, Jesus Cristo está conosco. Às vezes a gente quer que Ele cure a gente, às vezes Ele quer que a gente quer uma coisa muito rápida, só que Ele também conhece o tempo. Um dia, se você ama dele e entregou seu coração para Ele, e se você confiar, um dia Ele vai fazer a diferença. Então, prepara o coração, porque é uma coisa que eu aprendi com Deus. Às vezes, a situação pode ser até uma maneira de entender que Ele está conosco. Então, eu vou fazer uma oração. E essa foi o que eu preparei. Filho Deus, eu peço que o Senhor possa estar falando com essa pessoa do outro lado. Se ela acha que talvez Deus esqueceu dela, ou que talvez ela esteja com o coração amargurado, ou pode estar desesperada com algum problema, eu só peço que o Senhor cuide dessa pessoa. Que o Senhor possa mostrar, esse é o meu desejo, que o Senhor possa mostrar para ela quem o Senhor é, assim que ela possa entender que quando nós temos o Senhor, não tem mal que possa suportar. Então eu peço que o Senhor esteja com todos aqui que estão na célula, que estão assistindo, o que vão assistir, que eles possam ter uma ótima semana. Amém. Amém. E até quinta-feira. Em nome de Jesus. Se você quiser ir no banheiro,